A paz do Senhor aos irmãos, estamos aqui para dar continuidade à lição dessa semana que é a natureza do demônio, agente da maldade no mundo espiritual. Espero que vocês até aqui estejam gostando e entendendo a lição que está sendo dada essa semana e que o Espírito Santo venha abrir a mente de cada um de vocês e o ouvido para ficar sensível à voz do Senhor. Então, antes de começar essa aula de hoje, vamos para a nossa oração inicial. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia em Tua presença. Continua, meu Pai, falando conosco nessa manhã e me usa, meu Pai, como instrumento da Tua obra, para continuar falando da Tua palavra e do Teu Evangelho. Me ajuda, Senhor, porque sem a Tua ajuda eu não sou nada. Me usa para falar daquilo que as pessoas têm que aprender e entender sobre o mundo espiritual. Toma cada um que vai estar nessa live e a cada um que verá depois nas redes sociais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a nossa lição. Como eu já disse, com o nome a natureza do demônio, agente da maldade no mundo espiritual. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o tópico 3, que é o maioral dos demônios. Ponto 1 vai falar a serpente. O termo dragão é drakon em grego e é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas como Tanim e Leviatã, cujo sentido é diversificado, como monstros, animais do deserto, serpente e serpente. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse e aqui é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás, em Gênesis 3, de 1 a 4. Ele é perito em enganar, como fez com Eva, e ainda hoje esta é uma das suas especialidades. 2 Coríntios 2, 11 e 11 ao 3. O que acontece aqui? O diabo ele é especialista em enganar as pessoas. Desde a antiguidade, desde o início lá no Éden, até os dias de hoje. Só que se a gente parar para pensar, o inimigo ele vai sempre nos enganar e tentar contra a nossa vida com aquilo que a gente já tem. Ele não tem como oferecer algo para a gente, então ele oferece aquilo que nós já temos. E aí ele fantasia aquilo para que aquilo encha os nossos olhos e a gente acha que não tem aquilo. Você quer ver um exemplo? Quando ele chega para Eva e pergunta, Eva, é verdade que você não pode comer do fruto do jardim? Eva fala, não, isso é mentira. Nós podemos comer do fruto, qualquer um, menos o que está no meio do jardim. E aí ele fala para Eva, Eva, Deus não quer que você coma desse fruto, porque senão você vai ser semelhante a ele. E quando nós voltamos os capítulos para trás, nós vamos ver Deus conversando com o Espírito Santo e Jesus falando assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eva já era semelhante a Deus. Só que a serpente usou de um artifício para enganar ela e trazer e falar com ela, ó, Deus não quer que você seja semelhante a ele. Por isso que ele não quer que você come do fruto. E aí Eva comeu daquele fruto, junto com seu amigo, seu marido Adão. E aí o pecado entra na terra. Por quê? Porque eles desobedeceram uma ordem do Senhor. O diabo enganou a eles com aquilo que eles já tinham. Você quer ver uma coisa? Quando o homem ou uma mulher arruma um amante, eles vão arrumar um amante de o quê? O cara está casado, tem uma mulher, ele vai trair a mulher dele com o quê? Com outra mulher. Mas ele já não tinha uma mulher? Por que ele foi ficar com outra mulher? A mulher traiu o marido com outro homem, mas já não tinha um marido. O
que ele deu de novo para esse homem ou para essa mulher? Nada. Mudou algumas características do homem e da mulher que foi amante, de repente, mas só enganando. Porque aí o amante, ele vem com aquele jeitinho que vai fazer algo que o homem ou a mulher que está dentro, o marido ou a esposa que está dentro de casa, às vezes não vai fazer da forma que ele vai fazer. Mas não é porque o marido e a esposa não gostam da sua esposa e do seu esposo. Mas é isso que o diabo faz, ele te oferece aquilo que você já tem. Às vezes a gente vai ver aí, ó, não vou nem, se a gente for ver aí, as pessoas já ganham bem e o diabo apresenta propina. Para quê? Para ganhar mais. E às vezes o que você já ganha já dá muito mais do que aquilo que você está recebendo do diabo. Preste atenção, o diabo é enganador, ele vai te dar aquilo que você já tem. O ponto 2 dessa lição vai falar, Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, Satanás, adversário. É no prólogo do livro de Jó que Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual, que acusa o justo diante de Deus. As escrituras o revelam primeiramente como nome pessoal quando induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. 1 Crônica 21:1. O que nós vamos ver? Primeiro, Deus pergunta, Satanás estava onde? Estava rodeando a terra. E Deus fala, olha meu servo Jó, temente, foge da aparência do mal. Também tudo que você dá, tudo que o Senhor dá para ele, é fácil ele fugir e te adorar. E nós sabemos a história que Deus permite que Satanás toque em tudo que é de Jó. Porque Deus sabia que Jó aguentaria tudo aquilo, mesmo só conhecendo ele inicialmente de ouvir falar. Faltava ainda a intimidade, faltava ainda o face a face. E quando nós vamos ver aqui com Davi, Davi vence a guerra, e aí Satanás incita ele a querer numerar o povo, coisa que Deus não mandou. Lá em Deuteronômio, Deus já fala que era para o rei não ter muitas mulheres, muita riqueza, nem muito exército. O exército não precisava ser grande, porque quem vence as nossas batalhas não é a quantidade de pessoas que está conosco orando, mas sim é Deus. Porque muitas das vezes a gente fica assim, ora por mim. Aí passa outro irmão, ora por mim. Irmão, não é assim não. Irmão, escolhe um amigo, escolhe um irmão. Irmão, você pode orar junto comigo? Eu estou passando uma prova. Me ajuda em oração? Sim. Você não precisa falar para todo mundo não, espalhar para o mundo inteiro o que você está passando, muitas das vezes. Algumas das vezes vai ser necessário isso. Por quê? É o exemplo. Quando minha sogra esteve doente, a gente colocou na rede social, mas alcançou pessoas do mundo inteiro. A gente pediu oração, ajuda em oração. Mas ali foi algo que Deus nos impulsionou a fazer, por a gente sempre estar orando por alguém também, e um dia nós precisamos, estamos sem força. Só que nessa oração que foi para todo mundo que nós pedimos, Deus não tratou somente a minha sogra, tratou a quem também estava fazendo oração. Porque quantas pessoas ali olharam e souberam do milagre que Deus fez na vida dela, e aí falaram, nossa, Deus ainda existe. Quer dizer, Deus ainda existe não, Deus existe. Porque quantas pessoas, mesmo estando na presença, na igreja, nem acredita mais na existência de Deus. Tem pessoas que vivem dentro da igreja que não existe mais, que não acreditam mais no arrebatamento. Tem pessoas que não acreditam mais que Deus faz milagre. Mas Deus continua fazendo milagre. É isso que Satanás quer que você pense. Ele é enganador. Então ele vem se apresentando e fazendo que você caia em tentações. Ele te induz
ao erro, como induziu a Davi, como induziu muitos outros e nos induz se a gente der mole até hoje. Então a gente não precisa, o que a gente precisa é estar em harmonia com o Senhor para que a gente não caia nas artimanhas de Satanás. Que a gente não venha ser enganado por ele. Mas que a gente venha todos os dias meditar na palavra de Deus, dia e noite. O meditar aqui não é ler, não. É estudar. É você ler. Uma vez eu tive um amigo que falou, rapaz, uma vez quando eu me converti, eu li uma Bíblia em uma noite só. Eu, nossa, pô, legal. Mas entendeu alguma coisa? Entendeu algo? Teve um apresentador famoso, que hoje já é falecido, disse que leu a Bíblia 43 vezes. 42, 43 vezes. Mas nunca entendeu o que ela queria dizer. Lógico. Você pega a Bíblia e lê como um livro qualquer. Até mesmo um livro qualquer, se você só ler sem estudar, você também não vai entender nada. O ponto 3 dessa lição. O diabo. O termo grego diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. O termo vem do verbo diabolo, acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo. A especialidade dele é enganar, acusar. Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando nele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João 8,44. Sua habitação ainda não é o inferno, ele ainda será lançado nesse lugar. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. O inferno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos caídos. Só que ele quer levar o máximo de ser humano para lá possível. O máximo de almas possível. Por quê? Porque ele já foi condenado. Ele não tem mais jeito. Ele é um mentiroso, é um enganador. E quando você engana alguém, você mente para alguém, é o que Jesus falou. Você está fazendo o desejo de seu pai. Por quê? Porque você não tem Deus como seu pai, mas sim o diabo. Ah, não, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu acredito em Deus. Tá, você pode acreditar em Deus, o diabo também acredita. Mas se você não faz aquilo que Deus ordena, e sim o que o diabo fala, você é filho do diabo, não é filho de Deus. Infelizmente eu tenho que falar isso. Se você ainda mente, se você trai, se você mata, se você rouba, se você engana, você é filho das trevas. Porque a treva não se mistura com a luz. Porque aonde a luz chega, a treva vai embora. Então não é porque você está na igreja, porque você senta lá, assiste a pregação, dá glória a Deus, aleluia, que você escuta o louvor, você, não, abandonei, não bebo mais, não vou mais à balada, mas se você continua na mentira, na enganação, no adultério, você ainda é filho do diabo. Você ainda não pertence a Deus. Então largue isso da sua vida. Sei que não é fácil. Não tem, já que não é fácil, às vezes as pessoas falam assim, não é fácil, é muita coisa para me largar. Larga uma coisa de cada vez. Vai largando uma coisa de cada vez. Por acaso na escola o professor aplica todas as provas das matérias que você tem o ano inteiro? De uma vez? Não. O professor vai aplicar. Você pode ter matemática, português, ciência, geografia e história. O professor não larga as 5 provas lá na mesa para você fazer, não. O professor vai te dar uma prova de cada vez. Vai ser aplicada uma prova de cada vez para você fazer. E depois que você faz aquela prova, vem a outra. Então, faça isso. Se tem algo que te afasta do caminho do Senhor,
Faça isso. Vai fazendo uma de cada vez. Vai deixando, falando, Senhor, não tenho força. Até aqui eu consigo, mas depois daqui eu não consigo mais. Amém, irmãos? Amanhã eu darei continuidade, que tem o codinome. O nome da lição de amanhã, do tópico da manhã é o poder de Jesus sobre os demônios. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram essa lição, a todos vocês que ainda vão assistir. Mais uma vez eu quero o agradecimento de cada um de você. Patrícia, meu nome é Pastor Roberto. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus venha trazer algo, tudo de bom e livre cada um de vocês do mal. Amém? Vamos para a nossa oração final. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais essa lição dada. Espero que as pessoas que tenham assistido, ainda vão assistir, venham compreender aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada um. E que o Senhor tome a cada um de nós em tuas mãos. Livra-nos, meu Pai, do inimigo. Não permita nem que ele nos enxergue, mesmo que a gente passe na frente dele. Livra dos acidentes, da bala perdida. E aqueles, meu Pai, que estão afastados do teu caminho. Dê força. Capacita alguém para ajudar essa pessoa a voltar para o teu caminho. É o que eu te peço na manhã de hoje, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês.